Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando a gravação da Romênia por Outros Olhos com a Juliana e a Aline, e a gente vai continuar a gravar o vídeo sobre como é em relação à criação dos filhos e a educação aqui na Romênia, tá? Então, se você quer continuar vendo essa segunda parte, continue assistindo o vídeo. Então pessoal, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre como é em relação à educação das crianças aqui na Romênia. Como eu falei pra vocês, as meninas ela têm filhos que já estão na creche no primeiro ano, então eram dúvidas que também vocês queriam saber em relação a saber mais sobre como é em relação ao ensino. Então vamos lá meninas, eu separei alguns teminhas aqui. Então como é que foi pra vocês fazer a procura de matricular os filhos? Como é que foi toda essa questão de realmente, como é que eu posso dizer, matricular as crianças, ver a escola? Como é que foi pra vocês? Eu acho que eu já passei por todos os processos possíveis de eu não tenho a menor creche, ideia, de eu escola. também quero saber, porque eu também não sei como é aqui. A Luísa chegou com 4 anos, então era idade de creche, não era idade de escola, então ela precisou passar por creche. E a gente foi colocar ela na creche, era abril. Aí aqui tem essa coisa interessante que o ano letivo, né? Ele começa em setembro e acaba em junho. Uhum. Então abril já era final de ano letivo e a creche pública perto da minha casa não aceitava ela, porque já estava encerrando o ano. Então a gente não conseguiu. Então a gente teve que procurar uma creche particular. E a gente foi por localização mesmo, por proximidade de casa. E particular, né? Pagando, dá-se um jeito, né? Pode até qualquer não tem problema nenhum. Então a gente, né, em abril, colocou ela nessa creche particular. Foi bem complicado, porque ela não falava romeno ainda. A gente tinha acabado de chegar na Romênia. Então foi um processo de adaptação difícil, as crianças excluíam ela das brincadeiras porque ela não falava o idioma, a professora não falava também, não falava nem inglês pra gente saber como estava indo. Então esse primeiro processo foi um pouco sofrido. Mas quando chegou setembro, você vê, em abril ela começou, setembro ela já falava romeno. Nossa, não, mas porque criança é uma coisa muito rápida para aprender a língua, né? Quando começou a creche particular, a gente conseguiu matricular ela, então as aulas começavam em setembro, a gente teve que solicitar matrícula em abril. Uhum. Então, abril, maio mais ou menos, a gente foi lá na creche com o pedido de documentação, e aí acho que levava assim umas semanas até eles darem a lista dos aprovados, dos que iam entrar, porque nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue. Então... É por vaga, né? É por vaga. Limite de vaga. Eles têm umas prioridades, né? Quem mora mais próximo. Ah, tá. Então, graças a Deus era do lado de casa praticamente, então ela foi aprovada, mas as aulas eram só em setembro. Mas aí quando começou em setembro a creche, foi assim, foi tranquilo. Mas aí era o último ano de creche, e daí no ano seguinte eles vão pra escola, que eles chamam de pregatituário, que é o... É a classe 0? É classe 0. Pregatituário ou classe 0, que é o preparatório, que é pra escola no Brasil, né? Como se fosse alfabetização. Sim. Alfabetização, é pra escola. Alfabetização. Sim, ok. Mas eles já saem do prédio de creche e já vão pro prédio de escola com as crianças maiores e tudo mais. E para a escola é o mesmo processo. Você tem que aplicar mais ou menos lá por abril, maio. Você tem que entrar com pedido de matrícula na escola. Uhum. E aí lá por junho, julho, eles já trazem, já mandam a lista dos aprovados para as aulas começarem em setembro. Eu cheguei quase na mesma época. A gente escreveu o Luigi em torno de abril também, março, acho. E aconteceu quase a mesma coisa, semelhante que aconteceu com Luísa, porque Luigi não falava, não dominava o romeno ainda. E ele ficou um pouco excluído, sim, os amiguinhos, cada um já tinha seus amiguinhos, os grupinhos, e a escola, a Gradinitsa, como chama aqui a creche, a Gradinitsa, é muito perto da minha casa. Então da minha casa eu consigo ver a atividade das crianças. Da janela da minha cozinha eu vejo tudo. E eu via que ele ficava excluído, isso foi um pouco difícil. Mas depois ele se adaptou rápido.
Então, como o Luigi não tinha a idade de ir para a escola, no próximo ano letivo ele tinha que ir para a escola, ele não tinha idade ainda, ele teve que fazer um teste para saber se ele poderia acompanhar. Como fosse teste de nível, né? É, isso. Aí ele passou e foi direto para a escola, não teve burocracia, foi fácil pra gente. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. O que você precisa do CNP, na identidade, a permissão para a pública. A permissão de residência no país e um comprovante de residência e é só isso. E falando, já que vocês tem o Luigi no primeiro ano e a Lu também está no primeiro ano, como é que tá até agora para eles em relação ao ensino? O que vocês acham em relação ao ensino na Romênia? A Lu, ela tá agora numa escola privada, o Luigi tá na pública. Então, para cada um de vocês, como é que vocês avaliam até o momento o ensino aqui na Romênia e como é que tá com cada um? Com a Luísa, com o Luigi, como é que tá em relação à adaptação, aos coleguinhas? Luigi tá tranquilo porque é a mesma turma do ano passado, do ano letivo passado, né? Da classe 0. Porque aqui eles ficam 5 anos com a mesma turminha, a mesma professora. Então, os amiguinhos super adaptados. E o que eu venho percebendo de diferença em relação ao ano passado é que esse ano eles estão exigindo mais, né? Em conteúdo, em aprendizagem, eles exigem muito. É uma coisa que eu percebi, aqui parece que o ensino, os professores são mais exigentes. Sim, bem mais exigentes, né? As tarefinhas que vêm para casa de matemática é uma coisa de louco. É bem diferente, pelo menos da minha época na escola é bem diferente. E para você, Ju, como é que tá em relação na escola particular? Você acha que é a mesma coisa em relação à classe 0, assim, já que ela estava na pública, na classe 0 e agora está na privada? A classe 0 ela fez na pública e agora a gente mudou ela para privada, não por questão de qualidade de ensino, porque ela tinha uma professora muito boa, a qualidade do ensino era muito boa. Sim. O que fez a gente trocar para a escola pública é porque tanto eu quanto meu marido a gente trabalha. E trocar para privada. E a escola pública ela tem aquela questão de que as aulas são de manhã e aí você tem o after school, o pós-escola, que a criança pode ficar lá até 2. A da Luísa era até as 4 no ano passado. Então ela ficava até as 4 com a professora e alguns colegas e depois das 4 eles vão para eles chamam de semi-internato, onde eles juntam todas as crianças que sobraram na escola numa sala só, com a outra educadora e deixam lá. Atividade. E aí é até 5h30 da tarde. Então o meu trabalho era das 9 às 6. Então ano passado, esse último ano, eu trabalhava, por sorte meu trabalho tinha essa flexibilidade, então eu trabalhava das 7h30 às 4h30 para sair, era até às 5 da tarde, então para conseguir chegar na escola às 5 horas assim, para pegar ela. Então era corrido, era cansativo e eu via que a parte da tarde dela não era proveitosa, porque quando eu ia buscar ela nessa classe que tinha assim as outras crianças, ela estava sentada na frente do computador assistindo desenho, então não tinha assim muita atividade e mesmo no período da tarde que ela ficava na escola, ela não fazia muita coisa. Então, as escolas particulares, ela tem essa questão de as classes são menores, então ela são 16, 17 crianças agora na classe. E a escola é até 6h30. Então tá tranquilo, bem mais... Então a gente fez um teste no verão, a gente deixou ela lá por 2 semanas na escola de verão, que eles chamam. E fez o teste, ela gostou da escola, a gente gostou da escola, ela gostou da comida. Então a gente escolheu trocar por isso, mas a qualidade de ensino é a mesma, até porque eles seguem uma grade curricular, então a matéria é a mesma. Mas tem essa diferença de ter menos crianças, então a professora consegue dar mais atenção para as crianças, o horário. E uma coisa que eu queria saber, assim, que eu queria que vocês já contassem as experiências de vocês, que eu sei um pouquinho pelo que eu já vi no grupo, né, das brasileiras por aqui, que é em relação, como é a relação de vocês, a experiência de vocês estrangeiras com os professores, com os outros pais romenos, né, como é essa relação,
se na reunião de pais e mestres há uma interação legal entre vocês, se é um pouquinho mais complicado, porque da Aline eu já sei que, né? Já foi um pouquinho turbulento. Exatamente. Mas contem assim, alguma experiência de vocês em relação à relação com os outros pais e os professores. Eu não me relaciono muito com os pais, uma ou duas, 3 no máximo, que eu tenho uma relação mais próxima. Eu até tive uma experiência que eu falei no grupo, no primeiro dia de aula do Luiz esse ano. Eu fui ignorada pelas mães e inclusive pela professora também. Mas assim, a gente vai superando. Elas percebem que a gente não fala muito bem a língua, não domina a língua e acaba que ignora um pouco, exclui um pouco, mas eu participo das reuniões da escola. Participar, né? Eu meto a cara e participo. Vou lá, levo um caderninho, saio anotando tudo. Porque eu não entendo, eu peço ajuda pro meu esposo, que fala romeno, né? Que é romeno. E pra uma ou duas mães que me dão uma atenção maior. Aí eu tiro as dúvidas com elas também. Mas não é uma relação muito próxima, como é no Brasil, assim, que a gente é mais próximo do professor, principalmente. Nas minhas experiências no Brasil com o Luigi, eu era muito amiga das professoras e até hoje sou amiga das professoras que foi dele. Aqui é diferente. Eu não sei se vai mudar à medida que eu for falando romeno, que eu acredito que vai melhorar, né? Mas hoje, atualmente, é assim. E com Lara na Gradinitsa eu já tenho uma relação melhor com as professoras. Elas são mais amorosas comigo. São mais atenciosas, mais carinhosas. Elas tentam se comunicar. De alguma maneira a gente consegue a comunicação. Ai, que bom. E com você, em relação aos professores e aos outros pais? Tranquilo? Sempre foi tranquilo. Quando a Luísa ia na Gradinitsa, a professora dela falava inglês. Então era perfeito. Não tinha problema nenhum. Eu passei o ano todo sem relacionamento nenhum com nenhum pai. Eu não via nenhum pai porque eu já desisti uma vez. Maldito desse brinco. Eu não tinha relacionamento com nenhum pai porque quando eu ia buscar ela geralmente era uma das últimas crianças. Então meu marido levava ela de manhã e quando eu ia buscar eu não via nenhum pai. Eu tive no final do ano uma mãe, eu tive contato, que é a que eu escrevi no Facebook sobre a experiência. Sim, foi experiência bizarra no mínimo. Era a mãe de uma coleguinha da Luísa. Essa é a Luísa. E o sonho da Luísa era que uma criança fosse brincar lá em casa. E a gente convidou essa coleguinha dela pra passar a tarde lá. E quando a mãe veio trazer a menina, a mãe entrou em casa, tirou o sapato, tirou o casaco, sentou no sofá e ficou lá junto. E ela falava inglês, mas foi um pouco assim assustador, como eles são super protetores e super querem criar mini adultinhos desde cedo. Então era um ano antes de começar a escola, o pré-graduário, então faltava meses ainda para a escola e a mãe já estava fazendo pesquisas em todas as escolas da cidade, em qual escola vai ser melhor para receber a minha filha, e já estava procurando escola, e eu preocupada em achar uma vaga na mais perto de casa, né? E a menina não tinha liberdade para nada, então ela estava brincando 3 minutos com isso aqui, e aí a mãe já estava assim, vamos colorir, a mãe já falava assim, agora pinta de laranja, agora faz uma flor rosa, agora faz... A menina não tinha liberdade de expressão. Não, a Luísa tava lá rabiscando e a menina tinha que fazer o que a mãe mandava. E aí a mãe perguntou, a Luísa brinca com Lego? Não. Mas por quê? Mas por que não? Não gosta? Ela não gosta. E a minha filha tem vários Legos, porque o Lego é educativo, o Lego desenvolve pensamento, e ela só tem jogos assim, então só brinquedos assim. Só interrompendo um pouquinho, desculpa, Ju. Aqui eles têm muito essa preocupação de tudo ser muito educativo, né? É tanto que até nos aniversários os presentes são presentes educativos. Nossa. É bem diferente, eles não dão só brinquedo, é jogo educativo, tem que ter uma coisa que já pra amadurecer a criança já tem que ser um artista, alguma coisa. Não é só brincar. E aí ela falando que todos os brinquedos da menina eram educativos e era pra desenvolver raciocínio. Mas o que a Luísa brinca? A Luísa brinca de Barbie. Mas Barbie não ensina nada. Nossa.
Mais ou menos. Então essa foi a experiência com mãe de Gredinitsa. Aí no ano seguinte a gente foi pra escola e o relacionamento com a professora era um pouco mais difícil, porque daí ela não falava inglês. Mas o meu marido fala francês e a professora falava um pouco de francês, então a gente assim, aos trancos e barrancos, mas era só ele que se comunicava com ela. Tinha um grupo no Facebook da turma, então várias notícias ela acabava postando no Facebook e eu conseguia traduzir ou pedir para alguém traduzir para mim. E os pais da escola no ano passado, eles tinham uma curiosidade, um medo, assim, a gente era meio ET, assim. Eles tinham interesse de ficar olhando, viu a gente conversando português, mas não chegavam perto, não, era muito difícil. E agora que ela tá na escola internacional, bom, com o professor não tem problema, porque fala inglês. Mas eu senti a diferença dos pais nessa escola com os pais da outra escola. Foram super abertos, bem receptivos no próprio grupo, de ai que legal, boas-vindas e tal. Então, pra terminar o vídeo, tá? Me digam assim, considerações gerais em relação, assim, o que vocês acham em relação, como é que eu posso dizer, criar os filhos aqui na Romênia, educação na Romênia. O que vocês podem dizer assim, rapidinho? É muito bom, vocês gostam, vocês sentem que a educação deles realmente vai ser muito boa aqui? Falem assim, em geral. Eu gosto muito. Na verdade, eu adoro. Porque as crianças aqui, as minhas crianças estão tendo a oportunidade que não tinham lá, né? A própria escola oferece o inglês, embora a gente pague o extra, mas oferece outros cursos. A Gredinitsa de Lara oferece dança, karatê, o inglês. Então, assim, eu acho que é bem bacana. No geral, é bem bacana. Que bom. Eu também acho. Eu acho que está sendo uma experiência bem válida. Em relação à educação, tá indo muito bem, ela tá crescendo bem, e eu acho também como pessoa, em relação a já crescer no meio de outra cultura. Exatamente, ela vai ter a mente muito aberta pra tudo. E até uma mãe já da melhor amiguinha dela da escola agora, que é bom pra outra criança também já crescer com a mente aberta de que existem outras culturas. Exatamente, e tudo mais. Então a Luísa ensina as amigas a cantar música em português. Luísa ensina a falar algumas coisas em português. Legal. Tudo bem que ela ensina a cantar os barabará bereberê, essas coisas assim. Mas já é alguma coisa. Já é o primeiro passo. As crianças já têm uma curiosidade de conhecer outra cultura. Sim, é verdade. E a gente, estando aqui, a gente viaja bastante, então a Luísa... Nossa, ela vai ter uma bagagem já vem com uma bagagem, ela já tem agora uma consciência de um país fala uma língua, outro fala outra língua, tem as comidas diferentes, pessoas que são diferentes, que parecem diferentes, e então ela tá... Eu acho que isso é muito válido para ela crescer como pessoa mesmo, não só como educação, mas é o crescimento dela, de todas as crianças, como pessoa, de já ter esse conhecimento de que existem outras culturas, existem vários tipos de pessoas e de línguas e de lugares, e eu acho que isso é muito válido, que todo mundo precisava muito disso hoje em dia, que o mundo tá meio virado. E aproveitando aqui, vamos terminar o vídeo agora, a Luísa tem um canal, né? Vamos lá? A Luísa tem um canal. Ô, Luísa é youtuber. Vem cá. Vem cá, Lu. Fala aqui do seu canal, por favor. Vem aqui comigo, vem cá. Diga aí do seu canal. Ela tem um canal, gente. Começou há um tempinho já. E como é o nome do canal, Lu? Casa da Lulu. Casa da Lulu. Então, pessoal, se vocês querem ver o conteúdo da Lu, que tá muito legal, já vi os vídeos dela, eu vou deixar o link aqui, tá? Na caixa de informações. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, atendendo a pedido de vocês, mais um vídeo sobre a Romênia por outros olhos, nesse caso em relação à criação de filhos, um pouquinho sobre a educação. Então, meninas, muitíssimo obrigada por terem topado fazer esse vídeo, tá? Vocês viram que foi bem descontraído por causa das crianças aqui brincando, então eu espero que tenha sido do agrado de vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas, deixem aqui na caixa de informações, aqui nos comentários, que se eu puder eu respondo, ou então eu recorro a elas aqui para poder responder a vocês. Então, clique em gostei, aperta aí no botão no gostei, que nesse caso vai ajudar o YouTube a divulgar mais esse vídeo.
compartilha no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Então, um beijo, muitíssimo obrigada por terem assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.